Muito bem, estamos de volta com o Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV. Você que é assinante da Blue Via Cabo, da Via TV, né? E até da NET agora também, obrigado pelo carinho da audiência. Bom, para a gente matar aí os jogos de ontem, pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense, né, venceu o Deportivo Luquenho por 1-0 no Paraná, o que não garante a ele também a classificação, né? Perfeito, mas venceu. Venceu, fez o dever de casa. E venceu convencendo. Você ganhar desse Deportivo desconhecido aí em casa por 1-0 foi uma prova de que você vai jogar na partida de volta lá e não vai trazer um bom resultado. Mas é muito pouco. Fez o dever de casa, mas... Mal feito. Mal feito. Na minha opinião, mal feito. Eu acho que o fato de ter vencido já dá uma confiança. Aí chega lá, vai jogar para um empate. Só que essas equipes em competições sul-americanas, com exceção aos clubes de Porto Alegre, São Paulo e Rio, não conseguem tanto êxito. Exatamente. Exatamente. Foi o caso do Chapecoense. Resistiu bastante lá, começou nervoso o jogo lá. Justamente onde? No Monumental de Nunes, que é um belíssimo estádio, um gramado extraordinário, lá em Buenos Aires. E contra o River Plate. Contra o River Plate, que é a torcida fanática, e lotou o estádio e tal. Sofreu um gol no começo e resistiu, conseguiu um empate, mas depois não resistiu e levou mais 2 gols. Quando o Maranhão fez o gol de empate, eu até achei que a partir dali o Chapecoense pudesse segurar um pouco o jogo, trazer pelo menos para o Brasil esse empate, mas não deu, né? Não deu. É complicado. Agora, difícil classificar, né? No jogo de volta. Na Arena Condá tudo pode acontecer. Na Arena Condá. Você tem que jogar. Eu não gosto de equipes que começam uma determinada partida, principalmente partidas de grande nível, já tentando se inferiorizar. Você tem que se impor. Sim. Você tem que fazer valer a sua força, porque são 11 contra 11. Quando você tem determinação, aplicação, você não pode se intimidar com nada. Eu me lembro quando eu li aquele livro do Aureliano Beltrão, que foi técnico do Americano no ano de 1980, onde o Americano foi vice-campeão da Taça Guanabara. Aquele título do time sem medo durou ali um período enorme e ele usou de 3 a 4 páginas do seu livro explicando que o uso da psicologia, em que você estimula o atleta a ter confiança, faz com que o time se torne vencedor. Basta você, na verdade, ter vontade. É claro que quando há uma disparidade técnica, como você tinha, digamos, um Romário, né, um Zico, um Garrincha, um Pelé, um Gerson, um Tostão, você conseguia sempre alguma coisa, porque a individualidade com o poder técnico do atleta faz a diferença. Mas eu não vejo isso hoje no futebol. Tanto é que hoje, quando se fala em seleção brasileira, todo mundo diz o seguinte: a seleção com o Neymar é uma seleção, sem ele é outra. É verdade. E antes você tinha outros valores individuais. Então o time tem que acreditar. Independente de pegar o River Plate ou não, tem que ter coragem. O jogador precisa se encorajar. Agora também você pega uma Chapecoense que nunca disputou um torneio internacional, viaja para a Argentina para um estádio desse que você acabou de... Foi qual estádio que foi o jogo? O Monumental de Nunes, né? Lotado, com aquela... Ali é um alçapão, né? Claro que... Não é uma homenagem ao nosso José Nunes, também, o catedrático. Melhor qualidade, um abraço para o Zé. Sempre assistindo sempre assistindo também o programa. Mas então você pega alguns jogadores que jamais saíram do país também, né? Isso tudo mexe com o psicológico do jogador, não tem jeito. A gente faz um gol, tá 1-1, mas não dá para resistir. O fato mais marcante de um clube de pouca expressão no Brasil foi a vitória do Paysandu sobre o Boca Juniors lá por 1-0, lembra? Exatamente, e depois não resistiu mais. Não resistiu no jogo de volta, em casa, levou um chocolate. Lá ele ganhou de 1-0, Exatamente. Em casa não deu para resistir. E nós tivemos também agora no ano passado, né, o Cruzeiro, né, que perdeu também foi pro Boca. Em Belo Horizonte tomou uma goleada de 3 ou 4. Foi exatamente. O Boca mostrando uma grande superioridade em cima do Cruzeiro, que é um time de ponta do futebol do Brasil. Exatamente. Bom, vamos falar do futebol local. Nesse terceiro e último bloco de hoje. Cacau, você e Fernando podem opinar, os dois. O que se pode esperar de Americano, Campos e Goytacás este ano na Série B?
No ano que vem, né? Claro. O Campos, eu vou começar falando pelo Campos, que vem aí de uma Série C muito boa. Você fez até jogo do Campos cheguei aí. A fazer essas rodadas finais, nós fizemos sim. O Campos vem de uma terceira divisão muito boa. E pelo que eu tenho conversado com o presidente Rochinho, o Campos parece que tem uma boa estrutura. Inclusive, é o que eu ia dizer anteriormente, ele afirmou que pretende fazer em 2016 os jogos da Série B lá em Ângelo de Carvalho. Para isso, vai construir arquibancada, onde tem aquela piscina que não funciona mais, para ver se consegue botar pelo menos para 2.000 pessoas, né? Que já é um grande negócio você jogar em casa. Agora, por outro lado, você tem um americano trabalhando também para sair desse marasmo que entrou. Aliás, aproveito até para parabenizar o Luciano Viana pelo trabalho que está fazendo, né? Em breve, o americano já vai estar nas suas novas instalações. Ao contrário do que muitos pensavam lá, pode ser uma grande redenção para o americano. Exato, né? E a gente tem um Goitacás aí que o seu presidente, às vezes, vai para a imprensa anunciar que não sabe o que vai ser o do Goitacás em 2016. E que não sabe nem se vai disputar o campeonato. E eu, inclusive, fiz uma crítica a ele num dos meus programas. Você já não se cansou de ouvir falar nesse negócio de pode entrar o dinheiro de Jussier? Isso aí já era. Já se fala que o processo está arquivado, que esse dinheiro... Jussier joga bola, ele ainda já pendurou a chuteira. O cara vai parar de jogar. É capaz do filho dele jogar lá na França. Não é verdade? Agora eu acho também que... No Bordeaux, que aquele companheiro... Ele joga no Bordeaux. Aquele companheiro nosso lá de uma emissora aí falou no... Bordel. O PSG venceu o Bordel. É mais uma história. Exatamente. Esse dinheiro do Jussier, o Goitacás pode botar uma pedra em cima, porque isso aí, na minha opinião, pela novela que isso aí se transformou, na minha opinião, esse dinheiro não vai chegar mais não. Ainda mais agora, né, que o dólar está lá em cima, o real desvalorizado. Então não adianta. Eu acho que o Goitacás tem que procurar outra saída. Me parece também, a gente fala porque eu não cansa de convidar e eu acho que é o seguinte, quando o cara não tem o que falar, o cara não vai, não comparece, ou na rádio, ou na televisão. Qualquer lugar, não vai a público. É muito mais fácil, eu sempre digo, eu acho que você sempre concordou comigo aqui, que muitas vezes o cara é repórter setorista e o cara diz o que o presidente, o diretor quer que ele diga. Então, infelizmente em campo... Passa mentira. Nós já falamos isso. Passa mentira. Vezes, os profissionais... cobrem os clubes se tornam reféns, porque as emissoras não dão suporte. Eles têm que se agarrar ao clube para poder trabalhar. E fica as informações, né, reservadas ao direito do clube. Agora, e não daquilo que a verdade mostra. Eu penso que um presidente de uma entidade como o Goitacás não pode chegar com tanta antecedência no meio de comunicação, dizendo que eu acredito que o time não tem a condição de disputar o 2016. Por quê? Foi candidato a presidente e ganhou uma eleição, mas sabia da atual situação do time. Entrou para quê? Agora ele diz que só continua no Goitacás se for o mandato dele for estendido por mais 3 anos. Quer dizer, será que ele tem alguma coisa para apresentar, para tentar realmente reabilitar o clube? O grande detalhe, o americano e o campo... As certidões, parece que não tem. Só para terminar aqui, falando do Goitacás da minha parte, eu sempre disse o seguinte, eu temia muito por essas administrações anteriores do Goitacás baseado em política. Eu estou aqui falando de ninguém, mas estou falando da administração. Claro. Eu sempre dizia o seguinte lá nos meus programas, o dia que a política deixar o Goitacás fecha as portas. E praticamente é o que está acontecendo aí. Porque o dinheiro que chegou ao clube através da política não foi um dinheiro buscado com sacrifício. Então você acaba não se aprimorando para ter um planejamento financeiro que possa te dar suporte para você sobreviver. O que estava lá não conseguiu politicamente seus objetivos também. E hoje você observa que o Campos Atlético Associação e o americano trabalham de forma diferente. Estão andando com as próprias pernas. Isso é que é importante. Conseguem agregar toda a sua diretoria e fazer sempre projetos a longo prazo. Isso. O problema do Goitacás, a gente lamenta até pelo peso da própria torcida alvianil. Isso. Porque não merece o Goitacás levou um período enorme, como nós falamos aqui, se justificando em cima do caixa d'água. Eduardo Viana morreu, o Goitacás chegou até a estar na 3ª divisão. E agora não tem mais o que falar, não há mais como se desculpar em função dos insucessos. E é lamentável, porque é um clube com um histórico centenário, né? Muito importante. Fernando, Cacau, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrando o seu boletim do esporte de hoje, já o nosso horário já estourou, mas vamos deixar
aqui, inclusive, vamos gravar um bloco para o programa, no caso de amanhã, porque é sexta-feira, que nós vamos, isso é muito bom, a gente poder falar abertamente, expor a opinião. Inclusive, eu vou querer saber de Cacau, porque a Record fez os últimos jogos também, a Rádio Record AM, e com uma audiência comprovada muito grande, né? Não só até pela condição profissional dos seus integrantes da equipe, como também pela potência, vamos dizer assim, da emissora. Mas amanhã nós vamos conversar também sobre os times daqui, rapidinho, está acompanhando isso, e eu quero agradecer, só para completar aqui, mandar um abraço também para o Dr. Ronald Venâncio, para o Rubem Leal, que é fluminense, encontrou comigo na vinda para cá e falou comigo, ganhamos, mas fomos roubados ontem. O Rubinho é um baixinho invocado para burro. Pois é, um abraço para Silvio de São Silvestre, o Sildinho, que jogou no Campus Atlético Associação. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos e até amanhã às 13h30 com mais uma audição do seu Boletim do Esporte. Um abraço, tchau.